Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ginocast Ríbica. Eu sou Janilva Amorim, está aqui para apresentar esse episódio que vamos conversar um pouco sobre saúde mental na mulher. E a convidada de hoje é a doutora Karen, médica da família, né, que aborda, trabalha muito com este tema. E, assim, precisa a gente conversar sobre isso, né? E, assim, por que, né, a gente vai falar sobre isso? Por que falar sobre a saúde mental da mulher é tão importante? Olá, muito obrigada pelo convite, doutora Janilva. É uma honra estar aqui com vocês para falar sobre esse tema muito importante sobre saúde mental e saúde da mulher. Como a doutora Janilva falou, me chamo Karen Lacerda, sou médica de família e estou em atuação clínica na minha área já há 9 anos e acompanho diversas mulheres, não só com relação à saúde mental, mas com relação a outras condições clínicas e é maravilhoso estar aqui podendo contribuir com este tema tão importante. Muito bem-vinda, Karen. Então, assim, né, falar da saúde da mulher é tão importante, Sim, falar e atrelar essa questão da saúde mental na mulher é tão importante, né? E vamos falar um pouquinho sobre com isso. Conta pra certeza. gente. Então, esse é um tema muito necessário porque nós vemos uma prevalência crescente sobre essa questão de saúde mental, principalmente nesse mundo pós-pandemia. Eu tenho certeza que você conhece alguma pessoa ou você já apresentou algum sintoma relacionado à saúde mental. Segundo a OMS, existe uma prevalência principalmente de transtornos de ansiedade e depressão no mundo inteiro. E na saúde da mulher existe uma chance 2 vezes maior da mulher desenvolver sintomas relacionados à saúde mental do que nos homens. E nós vamos depois entender um pouquinho mais sobre isso. E assim, o importante é a gente citar sobre esse tema porque os sintomas relacionados à saúde mental podem ser extremamente incapacitantes, alterar Sim, muito a qualidade de vida da isso. paciente, sabe? E às vezes as mulheres, principalmente as mulheres, têm medo de procurar ajuda por medo de serem julgadas ou por acharem que não é tão Verdade. importante, que é coisa da cabeça. Então hoje nós vamos desmistificar um pouco sobre essa questão e dizer que, por exemplo, a ansiedade não é um mero nervosismo ou a depressão não é simplesmente uma mera tristeza, então é importante a identificação precoce para a instituição de tratamento precoce. Inclusive, também é importante citar que, assim como existe busca por tratamento de outras condições de saúde, como Exato. pressão alta, diabetes, sintomas relacionados à saúde mental também são condições clínicas que precisam de um acompanhamento médico de perto, muitas vezes de tratamento, então é importante essa identificação para que a paciente não sofra com esses sintomas. Exato. A gente sabe, né, que qualquer problema mental tem esse estigma, né, de achar que, primeiro, que é frescura, primeiro, que não é doença. Outras vezes a paciente pode, tipo assim, achar que tá ficando doido e isso. Uhum. E eu costumo dizer sempre o seguinte: doido é levado pro médico. Exato. Você que está bem, você procura um médico. Então, Isso. assim, não deixe achar que a ansiedade é só o mínimo nervosismo. Se você tem Uhum. alguma sintomatologia, então não perca tempo. Quanto antes procurar, com certeza esse processo será tratado mais rápido. E Exato. assim, Karen, porque no caso as mulheres têm essa chance maior, né? Como você colocou, tem um dobro, né? De Uhum. mais chance de ter ansiedade, depressão, porque essa situação está mais atrelada às mulheres do que aos homens. Então, as mulheres, elas têm vários fatores que podem contribuir para isso. Uma associação de fatores biológicos, sociais e até culturais. Então, citando de forma mais específica, fatores biológicos, por exemplo, nós experimentamos variações hormonais durante nossa vida, não só no período menstrual, mas também nos períodos de gestação, de pós-parto. Então, essa variação hormonal, ela pode predispor também a sintomas relacionados à saúde mental. Também sociais. Então, nós mulheres, né, hoje nessa sociedade temos muitas de nós uma dupla jornada, né? Verdade. Então, a gente trabalha fora, mas também cuida da casa, muitas cuida dos filhos também. Então, essa associação aí de fatores podem trazer, né, um esgotamento, um estresse crônico que pode predispor realmente a sintomas de saúde mental. E também uma questão cultural que as mulheres, elas
culturalmente já vivem numa pressão de ter que dar conta de tudo. Exato. Aquela síndrome da Mulher Maravilha. Isso. E a gente sabe que isso gera também uma pressão e pode ser um fator desencadeante para que a mulher tenha sintomas relacionados à saúde mental e que dificultam também muito ela de procurar ajuda. É verdade. E uma questão importante a gente colocar aqui é que muitas vezes essa ansiedade, né, esse estresse pode levar a algumas doenças ginecológicas, né? Com Como, por certeza. exemplo, candidíase de repetição, né, uma infecção bacteriana que chama vaginose bacteriana de repetição. Em relação a isso, outras vezes, o que eu tenho observado é que muitas pacientes têm apresentado dores pélvicas crônicas. Exato. E aí, muitas vezes, é decorrente dessa sintomatologia não tratada, dessa ansiedade, desse estresse não resolvido, e aí termina canalizando para um órgão importante da mulher. Exatamente. Que, no caso, é a pelve, né, a região vaginal. E nós somos um ser único, então, geralmente, sintomas relacionados à saúde mental estão completamente, intimamente ligados com outras condições clínicas, como você citou, ocorrendo piora da pressão, Exato. do açúcar, então até desordens metabólicas, Sim. outras doenças crônicas também podem sofrer alteração por causa de sintomas relacionados à saúde mental. Maravilha. E assim, Karen, o que você tem encontrado de desafio no seu consultório para poder tratar essa saúde mental na mulher? Quais são os principais desafios? Hoje, o principal desafio ainda nessa faixa etária são os estigmas por causa dessas questões. Então, muitas mulheres acham que aqueles sintomas são fraquezas, não buscam ajuda por acharem que é algo da cabeça. E também existem sintomas comuns, né? Falando em ordem de prevalência, a gente encontra muitos sintomas relacionados à ansiedade, transtorno de ansiedade, à depressão, ao burnout, que é um assunto, às vezes, comentado muito superficialmente, mas é algo que é identificável e tratável também, tá certo? Síndrome do pânico. Então, também sintomas relacionados ao puerpério e à maternidade. Muitas mulheres que passam por esse período não entendem que, às vezes, as variações hormonais podem desencadear sintomas relacionados, por exemplo, a uma depressão, que nós chamamos, né, de depressão pós-parto ou baby blues, que muitas pessoas ainda não conseguem correlacionar esses sintomas. E é importante, existe tratamento também para todas essas condições, além daquela famosa, né, questão da menopausa, que as mulheres, elas sofrem muito caladas. Então, Exato. Elas acham que quando entram na menopausa, elas já estão fadadas a viverem com aquela irritabilidade, com aquela ansiedade, ou com problemas relacionados ao sono, sabe? Ou aquela anedonia, né? Anedonia é aquela questão, por exemplo, da pessoa não sentir mais prazer nas atividades que anteriormente ela sentia. E esse pode ser um sintoma depressivo, não necessariamente a depressão precisa vir com um sintoma de tristeza, pode vir com um sintoma, por exemplo, de irritabilidade, de uma anedonia. Então, a mulher ela fica apática, e isso é muito importante ser identificado precocemente para que o tratamento também seja precoce e evite que essa mulher fique tendo esses sintomas por muito tempo. Ótimo, boa colocação, né? Essa sintomatologia que acontece especificamente nessas fases das mulheres, né? Tipo, no climatério, né? Então, assim, Isso. não deixar, é só do climatério, tá? Mas procure tratamento. É uma sintomatologia que está acontecendo naquela fase, mas não é obrigado a ficar com ela sofrendo em casa. Com né? certeza. Outra questão é o pós-parto, né? Não, entendeu? É porque tá um pouco estressada, né, com o bebê, com a nova vida ali para amamentar e tá tudo certo. Não, realmente é desencadeado nesse momento, mas também não é obrigado a ficar com essa sintomatologia. Com então, certeza. procure atendimento para poder ser tratada, porque senão, infelizmente, às vezes pode perdurar mais tempo. Era para ser só um período curto, um momento ali, e ali porque não foi tratado naquele momento específico, e aí termina estendendo mais tempo essa sintomatologia. Isso, perdendo a janela de oportunidade também, não é? Para o tratamento ser o mais eficaz possível. Mais eficaz e rápido. Exato. E diz uma coisa, Karen, tem algum caso que você pode compartilhar com a gente? Claro, sem, né, citar nomes, mas tem alguma coisa uma situação que você pode compartilhar aqui com a gente hoje? Com certeza. Assim, lembrando de um caso bem atípico que eu peguei, de uma paciente que ela tinha mais ou menos 52 anos,
E ela já estava passando por um processo depressivo e tínhamos iniciado, né, um tratamento para ela e um tratamento já otimizado, porque ela realmente estava com a sintomatologia bem importante. E era interessante, porque cada vez que a paciente voltava, a gente percebia uma não melhora. Então, assim, ela voltou 3 vezes num intervalo curto e a gente associando medicação, a gente aumentando dose, otimizando o tratamento. E tinha alguma coisa ali que não estava batendo. Então, eu fiquei pensativa e quando surgiu aí essa questão da medicina de família. Então, eu comecei a perguntar mais ativamente sobre as relações interpessoais dela, familiares, Entendido. e percebi algo bem importante. Ela tinha um problema com um filho dela e ela estava guardando aquele rancor ali por muito tempo. Eita. Então, às vezes, um detalhe desse que você, numa conversa, né, mais detalhada, mais aprofundada, por isso que é muito importante a paciente se Se abrir, a abrir. paciente ter esse, Não ter segredos. esse acesso com a sua médica, com o seu médico, para ela poder compartilhar aspectos da vida que estão interligados. Então, conversei isso com ela sobre a questão de ela liberar perdão no coração dela. E a gente percebeu que depois que isso aconteceu, depois até dessa ajuda nesse período, o tratamento dela foi sendo, né, reajustado. Então a gente foi começando a tirar medicações porque ela estava realmente numa melhora clínica importante. Ela liberou o perdão E pro ela filho. liberou o perdão, sabe? Olha que Então foi um interessante. caso muito interessante que eu sempre que eu falo sobre esse tema eu me lembro desse caso, sabe? Muito interessante. Então às vezes você tá aí sofrendo por uma questão, né, de sintomatologia, mas às vezes tem algo também lá dentro que precisa ser exposto, precisa vir à tona para que a cura se estabeleça no seu corpo. Exato, exato, boa colocação. E aí, alguma paciente minha ouvindo esse podcast, com certeza já ouviu eu dizer que nós seres humanos somos corpo, alma e espírito, Com né? certeza. Não estamos desligados, né? Alguma coisa que está aí, né, no seu espírito, na sua alma, vai devolver no seu corpo. Como a gente colocou antes, pode ter alguma sintomatologia no corpo. Então, Exato. assim, por uma questão, né, de falta de perdão, estava aí afetando a alma dela, um processo de depressão, Com né? E aí certeza. liberou o perdão e aos poucos foi melhorando essa questão da depressão, um caso muito interessante. Maravilha. Gente, e nós já estamos chegando ao final do nosso podcast, é uma pena, né? Quero agradecer à doutora Karen por estar aqui conosco, Muito falando obrigada. sobre isso, mas eu quero que ela deixe uma mensagem final para as nossas ouvintes que estão aqui, que está passando por algum processo de saúde mental ou não. Uma mensagem. Com certeza. E assim, saúde mental, cuidar da sua saúde mental não é um luxo, é uma necessidade. E sabe, existem também algumas questões práticas que eu posso trazer para você, para te ajudar. Nem toda questão de saúde mental vai precisar de um tratamento, por exemplo, medicamentoso. Existem várias Ótimo. terapias não farmacológicas que podem te ajudar. Então, por exemplo, né, estabeleça uma rotina de autocuidado, separa sempre um tempo no seu dia para você cuidar de você, tenha um hobby, algo que você goste de fazer, pratique atividade física, porque isso vai ajudar muito na questão da saúde mental. Também, né, atente para um sono de qualidade. Muitas pacientes, elas acabam deixando essa parte meio de lado, então é importante para você saber que o sono de qualidade, ele é diretamente ligado a seu bem-estar emocional. Ótimo. Também, né, estabeleça limites saudáveis, não só no seu contexto familiar, no seu contexto de trabalho, para evitar um esgotamento, sabe? Aprenda a dizer não, isso é uma arte e é Ótimo. muito importante ser aprendida em algum momento da sua vida. Cuidado também com exposição muito prolongada às telas, porque hoje em dia a gente está mergulhado nesse mundo cheio de, sabe, de estímulos, e isso com certeza é um fator contribuinte direto para a saúde mental, né? E também aproveite os momentos de lazer com a sua família, com seus amigos. Tenha essa vida mais leve, porque isso tudinho vai te ajudar a cuidar da sua saúde mental e para você ter uma excelente qualidade de vida. Olha aí, para você que fica às vezes com medo, com estigma de procurar, né, um médico para, não, eu não quero ficar dependendo de medicação, não quero usar medicação. Não, existem várias formas de ser tratada,
né, sem precisar de medicação. Essas foram umas pequenas dicas, mas para poder realmente você ter um acompanhamento para lhe ajudar a sair dessa situação, pode marcar uma consulta com a doutora Karen, essa eu garanto, tá? E para você que assistiu, gostou dessas dicas, gostou dessas informações, encaminha para uma pessoa que você sabe que está precisando, tá? E bye bye, fique conosco nos próximos episódios, tá? Assine o nosso canal, nos siga nas redes sociais, a Clínica Híbica, tá? Doutora Karen, doutora Janilva, e você terá mais informações. Bye! Tchauzinho, foi um prazer estar aqui com vocês hoje.